tenho duas filhas, uma de 5 e uma de 3. E que assim, a de 5 anos, ela pega tudo coisa na mão e atenta a outra pequena. Toda a vida atiçando a mais pequena. E a minha dúvida, como é que eu devo agir? Muito bem, é uma dúvida frequente dos pais, né? Até ali a gente colocou isso também na reportagem, que aconteceu também com os dois irmãos. E aí, Fernanda, como agir no caso da Thalita? Bom, em primeiro lugar, ela precisa esclarecer as regras da casa com as duas crianças, né? Estabelecer os espaços, onde que a maior pode ter os seus brinquedos, o seu espaço e quais os brinquedos da menor, dividir esse tempo, esse espaço e tentar fazer uma interação com as duas no momento em que ela está junto, né? Para fazer essa mediação e possibilitar a maior interagir com a pequena de uma forma mais harmoniosa. Tá, e como é que ela vai estabelecer essas regras? De que forma ela consegue estabelecer essas regras, Fernanda? Em primeiro lugar, ela precisa ter a clareza do que pode e o que não pode em casa e passar isso para as crianças. Num primeiro momento, de uma forma clara mesmo, explicando, mostrando a regra e a consequência, as crianças já conseguem compreender essa relação e aí, a partir disso, sempre que uma regra não é cumprida, ela precisa voltar com as duas, rever, relembrar com as crianças e aí poder continuar a situação. Aquela que fica tentando, que é no caso a maior, é de 5 anos, merece de vez em quando uma palmadinha? Olha... Peguei num ponto-chave, né? Num ponto-chave. Em muitos momentos a gente não precisa chegar a essa situação, até porque a palmada muitas vezes ela demonstra a falta de controle da mãe, porque é o resultado de uma situação. Quando ela não tem mais o que fazer, ela opta por isso. Então ela não precisa chegar a esse extremo se já no início da situação conseguir controlar de uma outra forma. Então quer dizer, seria tipo o limite. O limite que demonstra a perda do controle da situação. A insegurança. E aí, não vai surtir um efeito tão positivo assim. Ok, temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, Alô? quem fala? Oi. Rita de Cássia. Rita de Cássia, você fala de onde? Da Escola Agrícola. Da onde? Escola Agrícola. Escola Agrícola aqui de Blumenau, perfeito. Sua dúvida é qual, Rita? É que eu tenho uma enteada que ela tem hiperatividade. Daí eu queria, assim, a gente já procurou psicólogo e tudo, e eu queria saber como é que a gente deve lidar mais com ela em casa, no caso, assim, dos castigos, o que deve ser feito, o que deve ser tirado, porque ela realmente não obedece na escola, em casa. Então, assim, eu queria saber de que forma que a gente deveria, assim, não digo castigá-la, mas fazer com que ela compreenda o certo e o errado. Ok, perfeito. A criança com hiperatividade diagnosticada, a gente já sabe que muitos comportamentos inadequados, eles não dizem respeito à falta de educação, à falta de limite, e sim a um distúrbio de comportamento. Então, no primeiro momento que se tem essa avaliação de hiperatividade, é preciso da ajuda de um profissional para trabalhar com essa criança a reestruturação desses comportamentos. Em casa, o que nós indicamos principalmente é a alteração da rotina. Então, se a criança já é agitada, em uma rotina também agitada, isso só vai se agravando. Então, por exemplo, almoçar com TV ligada, Não isso pode. precisa ser extinto. Quanto mais tranquilo o ambiente, vai favorecendo, né? Então, a TV ligada o tempo inteiro, muita gente falando, brinquedos que façam muito barulho, né? Esses brinquedos de música, de sons, coisas que deixam o ambiente mais tumultuado, aceleram o nosso comportamento também. Então, tudo pelo lado mais tranquilo, até a própria rotina da criança. Se vai para a escola a tal horário, precisa acordar um pouquinho mais cedo para fazer esse café da manhã tranquilo e com calma para a escola, para não chegar lá já atrapalhado, né? Então, questões de rotina precisam ser alteradas e se essa hiperatividade ela é diagnosticada por um profissional, precisa desse acompanhamento também, porque esses comportamentos não são de ordem de desafio, são de ordem de distúrbio comportamental. O castigo serve?
No caso da hiperatividade, ele pode servir momentaneamente, mas não vai ser ele que vai modificar o comportamento, porque a hiperatividade tem como característica principal a impulsividade, que é fazer e depois pensar, né? Então, se você está lidando com regras, uma criança que vai pensar sobre as regras, a gente lida diferente do que uma que só pensa depois que já aconteceu, né? Então, o castigo ele é momentâneo. É justamente o acompanhamento profissional que vai reorganizar esses comportamentos. O mais importante seria mudar a rotina e fazer a vida dela mais calma. Isso. A calmaria necessária para que ela saia um pouco daquela hiperatividade, né? Ok, mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Juliana. Oi, quem fala? Juliana. Juliana, você fala de onde? Itopavazinha. Itopavazinha, aqui de Blumenau também. Sua dúvida é qual, Juliana? É o seguinte, eu tenho um menino de 13 anos e um de 9 anos. E assim, ó, eles se comportam muito bem. O meu esposo chega em casa, começa a briga, sabe? De ciúmes, um do outro com o pai. Eu queria ver como que eu deveria agir nesse momento. Quando você chega em casa, é que acontece a briga? É, quando meu esposo chega em casa. Eles estão comigo durante o dia tudo assim, sabe? Meu esposo chega em casa, começa, o pai é meu, Ah, meu Deus, a disputa pelo pai. É, a disputa pelo pai, começa a briga, nossa, fica assim a casa de perna pro ar. Olha só o ciúme pelo pai. E aí, então, Fernanda, a resolução nesse caso? Justamente o pai deve estar fazendo alguma função importante no desenvolvimento dessas crianças e que eles buscam essa referência sempre, né? E aí acontece o conflito, a briga, porque é quem mais consegue por mais tempo, né? A indicação que a gente dá é que esse pai tente reorganizar a sua rotina para poder dar um pouquinho mais de atenção para as crianças. Porque hoje a gente entende que quando a criança quer chamar a atenção, a gente precisa dar essa atenção para ela, né? E não somente no momento da briga. Então, antes que essa briga aconteça, que ele consiga reorganizar a sua rotina, nem que seja no início um dia com um filho, outro dia com outro filho, mas que ele disponibilize essa atenção, esse tempo com eles, não no momento da briga, para não associar que a atenção do pai vem quando eles estão brigando, né? E sim num momento tranquilo, legal, de brincadeira ou de passeio. Então, pegar de repente um deles para passear num dia, o outro para levar no supermercado junto, para poder estar com eles, dando essa atenção necessária. Perfeito, gente. Assim, semana que vem a Fernanda vai voltar aqui, vai ter mais série de educação que a gente vai passar. Você aí de casa vai poder fazer a sua ligação ao vivo novamente aqui para Fernanda, que é super importante. A educação sempre é bom a gente tratar. A gente já falou sobre educação naquela faixa etária dos 2 anos, agora 8 anos. Semana que vem a gente vai um pouquinho para cima, enfim, sempre passando então para você as orientações necessárias. O que mais importante a gente deixou claro aqui é a participação sempre dos pais nessa fase, em todas as fases da educação, né, Fernanda? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Inclusive, essa participação, a gente reforça que ela é efetiva. Então, se você está disposto a brincar com seu filho, sente e brinque com seu filho. Né? Não vá sentar para brincar com ele, com o celular do lado, com o computador do outro ou com a TV ligada. Então, eles precisam dessa presença mesmo. Então, de dia a dia, se não tem um tempo muito grande, mas que seja de qualidade, né? E essa é a dica principal. Ótima dica. Tá certo, querida. Obrigada e até semana que vem. Até.